Ok, estamos gravando. Então, gente, bem-vindos. Agora a gente começa oficialmente nossa matéria de português para revisão URGS. Quem já tá aqui desde o ano passado já viu essa matéria, né? Mas eu vou tentar explicá-la de uma forma diferente, porque as questões de fonética, elas têm sido bem frequentes. E se elas caem, é uma questão praticamente dada, tá? Vocês tem muita chance de acertar, sempre são questões fáceis, porque não tem como deixar essa matéria difícil. Tá, então, se vocês tiverem que escolher assim, eu vou prestar atenção em 5 aulas na revisão, é o que o meu cérebro comporta. Prestem atenção na de hoje, tá? Vou começar isso explicando pra vocês que a nossa parte de gramática de português tem uma coisa que se chama núcleo duro da gramática, tá? Que é composto por fonética, que é o que a gente vai ver hoje, morfologia, que é a formação de palavra, e sintaxe, que é a função dessas palavras dentro das orações, dentro das frases e dos textos. A parte de fonética, tanto no ensino médio quanto no vestibular, é bem pequena. A parte de morfologia, tanto no ensino médio quanto no vestibular, também é pequena, e a parte de sintaxe é gigante, né? Mesmo que vocês não lembrem da matéria toda, eu acredito que vocês lembram de ver, sei lá, uma outra coisa sobre fonética e lembram de ver muita coisa sobre termos da oração e orações subordinadas, orações coordenadas. Então vocês já têm uma noção disso, mesmo que seja meio intuitivo, tá? Se eu passar a matéria rápido demais, vocês me avisem, porque como é revisão eu vou tentar dar uma aceleradinha. A gente vai ver a matéria no começo e no final tem 3 exercícios da URGS dos últimos 3 anos que cobraram justamente essa questão de fonética, tá? Por isso que eu falei que tem sido um assunto recorrente. Quem já fez as últimas provas provavelmente vai lembrar da resposta, né? É o lado ruim da gente estudar e que a gente decora as questões. Mas eu também vou tentar abordá-las de uma forma um pouco diferente para vocês tirarem algum proveito disso, né? Já que a resposta vocês já vão saber, tá? Então, vamos lá. Começando bem do começo, assim, do mais básico, a diferença que a gente tem entre letras e fonemas, tá? Letra é uma representação gráfica do som. E o que isso quer dizer em termos mais simples? Acho que todo mundo aqui já jogou Imagem e Ação, né? Que é aquele jogo que... Sim, tô gravando. Que é aquele jogo que a gente, tipo, pega uma palavra e aí tem que desenhar para outra pessoa, tipo o Gartic, né? O Gartic é o Imagem e Ação online. E aí tem que desenhar. Então, por exemplo, se vem a palavra cachorro, a gente vai lá e desenha um cachorro. Se vem a palavra escorregador, a gente vai desenhar um escorregadorzinho. A letra é basicamente um desenho, só que ela é o desenho de um som e não de um ser que existe no mundo real, né? Os sons existem e aí a gente representa eles com um desenho, e esses desenhos são justamente as letras, tá? Por isso a gente diz que o nosso alfabeto, ele é fonético, e aí entra a parte dos fonemas, que são os sons da fala. Então esses sons que as letras representam são justamente os fonemas. A gente tem outros alfabetos que não são fonéticos. Não sei se vocês lembram de ver o alfabeto chinês, por exemplo, do mandarim, ou coreano, enfim, que são aqueles desenhos, né, os ideogramas, eu acho. Eles não são representações de letras, eles representam símbolos. Por exemplo, o sol vai ter um símbolo, e a casa vai ter outro símbolo. Isso acaba gerando uma quantidade de letras, né, entre aspas, muito maior, e uma dificuldade de representar também muito maior. Então é muito mais fácil a gente aprender espanhol ou inglês do que aprender mandarim. Tá, como o nosso alfabeto é fonético, ele fica um pouco mais restrito, né, porque a princípio cada letra vai representar um fonema distinto, tá? Mas esse a princípio tem algumas variações. Por quê? Porque algumas palavras vão ter mais fonemas do que letras, ou seja, vão ter mais sons que a gente ouve do que letras representando. E outras palavras vão ter mais letras do que sons que a gente ouve, tá? E aí eu coloquei 3 exemplos. Por exemplo, casa, a gente ouve 4 sons distintos, né? Por mais que o A se repita, a gente ouve 4 sons, então a gente tem 4 fonemas, e a gente tem 4 letras representando. Então, nesse caso, é equivalente. Agora, nos outros 2 fixo, vocês concordam que o X, ele tem um som de CS, né? Fixo.
Então, a gente vai ter 4 letras, são 4 desenhos representando, e a gente vai ter 5 sons, ou seja, 5 fonemas, tá? E aí, em hábito, acontece o contrário, porque o H é mudo. Então, a gente vai ouvir 5 sons, ou seja, tem 5 fonemas, mas tem 6 letras representando, né? Não sei se... E aí eu coloquei a observação ali, que o H ele não produz som, ele é só uma letra, tá? Não sei se vocês já repararam, tipo, que o francês parece que tem um desperdício de letra muito grande. Tipo, Renault, a gente fala 4 sons, né? O R, o E, o N e o O. Mas para escrever, a parte do O é tipo Renault, então a gente usa 4 letras para produzir um fonema. É um negócio surreal. Eu acho português a melhor língua do mundo. Para mim, todas as outras têm algum aspecto meio tosco, tipo esse. Então, para mim, português é o que faz mais sentido. Tá, gente? Tranquilo até aqui? Agora a gente vai começar a classificar as coisas, tá? Então, na classificação dos fonemas, a gente vai chamar eles de vogais, semivogais e consoantes. Vogal e consoante, todo mundo sabe o que é. A única coisa que tem de diferente aqui são as semivogais, que na verdade são vogais, mas são vogais meio preguiçosas, elas se apoiam em outras porque elas têm um som mais fraquinho, tá? A gente só vai ter uma semivogal quando a gente tem 2 vogais. Pensa em alguém que, tipo... Não sei se vocês tinham um colega assim, ou se vocês eram esse colega, eu era às vezes. Que quando tem um trabalho individual, a pessoa até faz as coisas dela, mas quando é em dupla, ela é muito carregada pelos outros. Tá, isso é a semivogal. Se ela tá sozinha, ela assume o papel principal de vogal. Se ela tá com outra junto, ela vai ficar sendo carregada. E essas vogais são sempre o I e o U. O A, o E e o O vão ser sempre vogal. O A vai ser sempre vogal. E o E e o O vão depender um pouco do contexto. Mas as mais comuns são o I e o U. Tá? E as consoantes, são todas as outras, são sons que tem algum obstáculo quando a gente está passando a corrente de ar. Se vocês forem fazer letras, vocês vão estudar todos os movimentos que a gente faz, desde o pulmão até a laringe, passando pela garganta e saindo pela boca os sons, para ver como é que se produz cada um. E é uma coisa bem interessante de se aprender, mas não dá pra gente tomar o tempo com isso agora, tá? Outras classificações que a gente tem, dígrafos, né? Os dígrafos estão muito ligados ao conceito de fonema, porque é quando a gente tem 2 letras na mesma sílaba, isso é importante, tem que estar na mesma sílaba, que representam um único fonema, tá? Então, se letra é representação gráfica, quer dizer que a gente vai ter 2 desenhos para um som só. Precisa decorar tudo isso? Sim e não, né? A prova não vai vir com a lista de fonemas, mas também não é uma coisa que vocês precisem decorar, porque se vocês olharem para a palavra, dá para ver quando tem 2 letras formando um som só, né? Talvez sem colocar a lista dos dígrafos, vocês já identificassem isso nas palavras. Por exemplo, o CH produz o som só de X. O LH e o NH não tem como a gente separar o som, né? Não existe o fonema do H. Os 2 R's juntos, que são um R forte, também não. Os 2 S também não. E aí os 2 S têm as variações que vão produzir exatamente o mesmo som. Então, SS, SC, SC cedilha, XS. Tá, o que tem que tomar cuidado é o GU e o QU. Por quê? Eu não sei vocês, mas eu sinto uma saudade absurda do trema, eu penso nele todos os dias. E justamente por causa desses casos, tá? O trema, ele ajudava a gente a não confundir quando o GU e o QU são dígrafos e quando eles não são. Quando o U tem som, ele é pronunciado, ele não é um dígrafo. Por exemplo, linguiça. Mas nesses casos aqui, o U não é pronunciado. Então, águia e quero são dígrafos justamente porque existe um som só. Quando a gente... o celular é horrível, né? Eu não entendo. Eu tenho que assistir umas aulas pelo celular também. Mas... Tá, gente? Então, dos dígrafos consonantais, o que vocês têm que prestar mais atenção, que pode ser um objeto de pega-ratão, sei lá, é o GU e o QU. Os outros é um pouco mais fácil de identificar. Mas a gente tem uma coisa chamada dígrafos vocálicos, tá? Que é basicamente todas as vogais com um final M e N.
Tá, quando é que esses finais não vão ser dígrafos? Quando eles estão no fim de palavra, o AM e o EM não são dígrafos, a gente vai chamar eles de outra coisa, vai chamar de ditongo nasal, tá? Então, esses aqui também tem que prestar um pouquinho de atenção, principalmente no AM e no EM, mas para decorar também é um pouco mais fácil. Todas as vogais com M e N logo em seguida. Oi. Tá, os dígrafos vocálicos são compostos pelas vogais seguidas de M e N, com a exceção do AN e do EN, né, AM e EM, em final de palavra, que aí eles vão ser ditongos nasais e não dígrafos. Isso? Tá bem. E falando em ditongo, agora eu vou explicar o que eles são, porque não adianta só falar o que eles viram sem vocês saberem o que é, tá? Então, ditongo é quando a gente tem duas vogais na mesma sílaba. E aí a gente vai ter algumas classificações em ditongos decrescentes e crescentes, que envolvem aquele conceito que a gente viu de semivogal e vogal, tá? Isso não costuma cair, eu coloquei mais a título de curiosidade mesmo, para vocês saberem. E também a gente vai ter uma classificação em orais e nasais, que aí é um pouco mais importante, porque a gente acabou de falar em ditongo nasal, né? Reparem que a classificação que tem ali é que os ditongos, os ditongos orais, o som é emitido só pela boca, tá? Então o nariz não tem participação nisso. E os nasais, como o próprio nome já diz, sai uma parte do som pela boca e uma parte do som pelo nariz. Não é uma coisa muito normal que a gente costuma pensar, né? Mas tipo, as letras também saem pelo nariz. E vai acontecer quando a gente tem palavras com til e quando a gente tem o AM e o EM, né? Tipo, cantam ou correm, a gente vai ter esse som de ditongo nasal, por mais que a gente não tenha duas vogais, né? Que a gente tem uma vogal e uma consoante. O que aparece de importante é que o EL, EI e OI são ditongos orais abertos. Para essa matéria de fonética, isso não é tão importante, mas na próxima aula, eu acho que a gente vai ver a acentuação. Aí é bem importante vocês saberem esses três, tá? Porque aí tem regrinha só para eles. Depois dos ditongos a gente tem os tritongos, que aí são três vogais, né? De 2 e 3. São menos comuns, mas ainda existem, e a gente tem aquela mesma regra, né? Os orais e os nasais. Aqui eu tentei simplificar, então nasais é quando tem til e os orais é quando não tem til, tá? Eu acho que não existem 4 vogais na mesma sílaba. O máximo que existe de vogais juntas acho que é piauí, mas aí a gente tem um hiato e tem um tritongo depois, mas essa é legal se tivesse. Tá? E o hiato, que é o que falta explicar, é justamente o contrário de um dígrafo. É quando a gente tem duas vogais, mas em sílabas diferentes. Tá? Então, saúde, a gente separa o A e o U, até por isso que o U é acentuado. E sereia, a gente separa o I e o A. Não é porque existe um hiato que deixa de existir um ditongo, tá? As duas coisas podem coexistir. Então, em sereia, a gente tem o ditongo do E e do I, e a gente tem o hiato do I e do A. Tranquilo, gente? Agora, a segunda parte é da sílaba. Eu acho esse um conteúdo que é mais fácil para vocês, porque é uma coisa que a gente está mais acostumado a ver, né? Vocês conseguem visualizar uma sílaba muito mais do que um objeto indireto. Então, por isso que eu disse que é uma questão praticamente dada, que vocês com certeza vão conseguir acertar se cair de novo. Eu espero que caia, porque nos últimos 3 anos caiu. Antes a URA que não era tão fã desse assunto. Tá, então a sílaba é um ou mais fonemas, um fonema ou um grupo de fonemas que a gente pronuncia de uma vez só, tá? E aí a gente vai ter as classificações das palavras conforme o número de sílabas, né, que é aquela coluna da esquerda, e conforme a sílaba que a gente pronuncia mais forte, tá? Então a primeira classificação, que é pelo número de sílabas, os prefixos meio que já entregam, né? Mono vai ter uma sílaba só, di vai ter 2, tri vai ter 3 e poli vai ter mais de 3, tá? Ou seja, 4 ou mais.
Dentro dessas sílabas, a gente vai ter sílabas tônicas, que vai ser uma por palavra, que é a mais forte, e todas as outras que não forem tônicas a gente chama de átona, tá? Pensem que o A já é aquele prefixo de negação, então a gente vai ter as sílabas sem som, entre aspas, né? Com som mais fraco. E aí disso surge a classificação justamente pela sílaba tônica. No português, as sílabas tônicas podem ser a última, penúltima e a antepenúltima. Tem línguas que vão até mais lá atrás, então no francês a gente vai ter a quarta última sílaba sendo a tônica, no espanhol também, mas no português é um pouco mais fácil. Aí a gente tem as oxítonas, que é quando a última é tônica, as paroxítonas, quando a penúltima é tônica, e as proparoxítonas, que é quando a antepenúltima, ou seja, a terceira do fim para o começo, é a tônica, é a mais forte. Mas essas classificações só servem quando a gente tem pelo menos duas sílabas, né? Porque eu não posso pensar, a palavra só é oxítona porque a última é tônica. Tá, a última é tônica, mas a primeira também é tônica, né? Porque só tem uma. Então, para as monossílabas, a gente tem uma classificação um pouco diferente. A gente vai ter tanto monossílabas tônicas quanto monossílabas átonas. O que difere uma da outra? As tônicas vão ser pronunciadas com força, mas tá, se a gente tá lendo um texto, a gente não tá vendo se a pessoa pronunciou com força ou não. Mas elas vão ser pronunciadas com força ou por possuir acento ou por ter sentido próprio, tá? Enquanto isso, as monossílabas átonas vão ser pronunciadas fracamente e nunca levam acento e não têm sentido próprio. Por exemplo, só, que nem eu falei pra vocês, é um adjetivo, né, de solitário, mas a palavra a, ela sozinha não é nada, ela pode ser muitas coisas, mas ela precisa de outros elementos para ser qualquer uma dessas muitas coisas. Então ela sozinha não tem sentido próprio. Né? Mas tem A com crase. Sim, mas crase não é acento. Tá, então não entra nessa categoria. Tudo bem, gente? Eu separei umas coisas que não vão cair no prova de vocês, mas que eu achei legal de comentar por ser legal mesmo, tá? Esse aqui é o livro que eu uso para preparar essas aulas. Ele é justamente daquilo que eu chamei de núcleo duro da gramática. Ele é o Me Tal. É um manual de linguística que fala de fonologia, morfologia e sintaxe, que é justamente o que a gente está vendo, né? E aí ele faz algumas observações sobre isso da tonicidade das palavras, que é o que ele chama de acento, né? Então, ele fala, por exemplo, aqui, peraí que eu perdi. Umas coisas que talvez vocês não tenham reparado é que a maior parte das palavras em português é paroxítona, mas que quando a palavra termina em vogal, a tendência é que ela de fato seja paroxítona. Só que quando ela termina em consoante, a tendência é que ela seja oxítona. Né? Pensem, por exemplo, casa, termina em vogal, é paroxítona. Casal, quando a gente acrescenta consoante, vira oxítona. Né? Mora é paroxítona. Morar, acrescentando R, é oxítona. Então, eu não sei, talvez se vocês têm dificuldade para pensar nesse sentido, essas coisas ajudem. Quando a gente acrescenta um sufixo que se chama derivacional, no fim das palavras, né? Coloca algo que vai mudar o sentido da palavra no final dela, o acento muda, ou seja, a sílaba tônica muda, né? Não o acento sinal. Porque o número de sílabas da palavra aumenta, tá? Então, por exemplo, árvore é proparoxítona. Agora, se eu transformo árvore em arvoredo, ela vira paroxítona, porque não tem como deixar o acento lá no A, ele vai pra casa do caralho. Tipo, vai ficar na quinta última sílaba. Tá? Por exemplo, capital é oxítona, mas capitalista é paroxítona. Mas se a gente acrescenta sufixos de número, ou seja, passa a palavra para o plural, isso não acontece, porque aí o número de sílabas continua o mesmo. Então, gato é oxítona e gatos também vai ser. Tá? Achei muito legal, tipo, por isso que são coisas que a gente sabe que acontece, mas ninguém escreve. Então, gostei bastante de ler essa parte. E não coloquei no slide só para vocês não acharem que tem que decorar, porque não é regra, são só observações. Tá, o que eu coloquei de regra aqui pra nós é que a gente não separa os dígrafos
justamente porque a ideia do dígrafo é ser um som só, então a gente não pode separar um som, né? O CH, o LH, o NH, o QU e o GU. Os outros sim. A gente não separa de tongos e tritongos. E aí, logo embaixo, separam-se os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e XC, tá? A gente separa os hiatos, também a função da existência dos hiatos é justamente ser uma separação de vogais. E a gente separa a consoante muda na sílaba anterior. Então, se eu falo, por exemplo, sublingual, a separação vai ser sublingual, né? Ou psicologia, psicologia, né? Não tem uma sílaba só pro P, porque não existe a sílaba só com consoantes, tá? Isso é uma conclusão importante. Agora tem 3 exercícios, vocês deixam eu ficar 5 minutos a mais com vocês, até as 7h05. Eu prometi que as aulas iam ser de meia hora, mas, tipo, a outra opção é vocês fazerem depois, e aí eu queria deixar vocês sem tema, assim, só revisando, tá? Mas enfim, se todos vocês saírem da sala 7, eu vou entender, mas vamos fazer agora. Adorei o disfarce de quem não aguenta mais. Tá, gente, então, da mais antiga pra mais recente, a primeira de 2018. Ai, gente, um tema de 3 questões, é o tempo de vocês irem no banheiro e que vocês ficam olhando pra parede, tá? Questão de 2018. Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras que contêm dígrafos consonantais. Ou seja, uma coisa que eles não fizeram, mas que se eles fossem pessoas ruins, eles teriam feito, era colocar dígrafos vocálicos, né? Porque a pessoa vê, dígrafo, tem dígrafo. E vocálico não conta, ele quer dígrafos consonantais, tá? Vou esperar um minutinho, colocar a enquete para não atrapalhar quem tá no celular. E aí depois a gente corrige. Eu vou parar a gravação, eu acho, pra não ficar muito longo. E pra não aparecer, tipo, a resposta de todo mundo, sei lá, mas que vocês não gostam. Tá bem?